Abacuque, capítulo 1. A iniquidade de Judá. Capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Capítulo 1, versículo 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Capítulo 1, versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 1, versículo 5. Judá será castigado pelos caldeus. Capítulo 1, versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 1, versículo 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Capítulo 1, versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Capítulo 1, versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Capítulo 1, versículo 9. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Capítulo 1, versículo 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Capítulo 1, versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Capítulo 1, versículo 12. A intercessão do profeta. Capítulo 1, versículo 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 1, versículo 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Capítulo 1, versículo 15. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Capítulo 1, versículo 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Capítulo 1, versículo 17. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Amém. Gostaria de falar a respeito do capítulo 1, versículo 2, que diz: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás?
Amém. Aqui, a oração de Abacuque não estava sendo respondida. E muitas vezes nós pensamos que as nossas orações também não são respondidas. É que Deus, ele responde algumas orações imediatamente e outras não, mas sempre na hora certa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.